Oiê! Então, meu primeiro vídeo pro YouTube. Gente, não me cobrem demais, tá? Não sei como faz essas coisas, estou aprendendo ainda. Hoje vou fazer a leitura mensal do mês de novembro de 2022. O que que a gente pode esperar desse mês, tá? Essa leitura não é leitura para uma pessoa só, é a leitura do como vai estar a energia desse mês para a maioria das pessoas que chegarem nesse vídeo, tá bom? E como vocês sabem, esse é o início do meu canal, então quem puder mandar para amiga que gosta de tarô, para alguém, já manda e curte, tá bom? Vamos lá, vamos começar logo. Embaralhando aqui. Eu vou usar o baralho cigano, tá bom? E vamos lá. O que que a gente tem para esperar desse nosso querido mês de novembro, tá? Bom, vou abrir o jogo da mesa real para quem conhece. Eu uso o baralho de Lenormand, né? Que foi o baralho que deu origem ao baralho cigano. Então vamos ver o que que eles falam pra gente que tá para acontecer, o que que a gente tem para esperar nesse mês, que tá chegando o final do ano, né, gente? Então, o que que a gente tem para esperar? Num primeiro momento, a gente tem na primeira casa, que é a casa do cavalheiro, que é a casa da rapidez, a casa da mensagem, vem a carta da montanha. Montanha, como a gente já sabe, é uma carta que fala sobre desafios. É difícil subir uma montanha, não é fácil, né? É um processo, é uma carta de processo, é uma carta que diz que cada coisa vai acontecer no momento. Então, assim, a gente não sobe a montanha do dia para a noite. Então, provavelmente não é um mês que vai passar rápido. É um mês que vai vir com uma certa dificuldade para passar, vai ter uma demora, vai ter algumas questões, alguns desafios para a gente resolver, algumas coisas para a gente olhar. E esses desafios não vão ser coisas simples de se resolver, vão ser coisas mais complexas. E pelo que eu estou vendo aqui, tem coisas principalmente relacionadas à nossa criança interior, à nossa alegria. A gente está vindo de alguns meses desafiadores, né? Ano passado foi um ano extremamente desafiador também. E eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a gente tem uma questão de olhar para a nossa criança interior, né? De deixar a gente brincar. Chega no final do ano, a gente está muito desesperado para bater meta, para ter resultado, se cobrando tudo que a gente não fez, tudo que a gente deveria fazer, tudo que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo, ou se lembra das nossas promessas de final de ano e quando a gente lembra dessas promessas, a gente lembra que a gente não cumpriu elas, né? Então, assim, novembro é aquele mês que a gente pensa, putz, dezembro tá aí e eu não emagreci os 40 quilos, eu não encontrei o homem da minha vida, não encontrei o emprego dos meus sonhos e eu ainda tô nessa situação. É, então, é um mês para a gente também olhar para as nossas questões. Muitas vezes a gente tem um apego infantil, né? Esses dias até eu estava falando sobre isso no para as meninas do Close Divino, né, que é a minha assinatura mensal, sobre a necessidade que a gente tem de entender que às vezes a gente tem a gente idealizou quando a gente era criança que a nossa vida ia ser de determinado jeito. A gente se contou uma história que a nossa vida ia ser um castelinho e que quando a gente chega agora e olha, a gente acha que a nossa vida não corresponde ao castelinho. E isso é muito louco, porque a gente acaba se cobrando que a gente tenha cumprido a expectativa que a gente não do que a gente sonhou quando a gente era criança. Só que desde quando a gente era criança, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu na nossa vida. A gente já não é mais aquela criança. A gente já não é mais aquilo. Então, assim, é muito importante a gente também entender e ter um reajuste nos nossos sonhos, para a gente não se cobrar de cumprir as nossas promessas. Até mesmo as nossas promessas de fim de ano que a gente fez ano passado. Às vezes a gente pesa demais, às vezes a gente se cobra demais
que a gente não fez algo. E é muito importante. Então vai ser um mês da gente olhar para essas questões de criança interior e ver que, cara, não é para tanto, não precisa ser desse jeito, as coisas não são assim, vai com calma, sabe? Tem um vídeo muito interessante, eu não lembro qual que é o link, mas é um vídeo que é uma propaganda alemã que mostra a menina indo no psicólogo e falando do psicólogo que ele não ajuda ela em nada, que ele não conseguiu dar a ela nada, que ele não resolveu nada dos problemas dela e que ela tem uma questão com o peso, uma questão com a estética. E ele fala para ela assim: imagina que tu é uma criança, imagina você criança sentada naquele sofá. Agora diz para você mesmo o que você está me dizendo. Vê se você tem coragem de dizer para sua criança. Então tenta fazer esse exercício, sabe? De vez em quando é sempre bom a gente pensar no que a gente está se falando, né? E olha para esse processo, que esse mês vai ser um mês para a gente olhar para isso, tá? Quando a gente vai para a segunda casa, que é a casa dos desafios, das pedras no caminho. A carta que vem é a carta da ilusão. A carta da ilusão é uma carta que fala pra gente que a gente está se iludindo, que a gente está se enganando, que tem alguma coisa naquela situação que não é como a gente está vendo. Então, assim, é muito importante a gente entender que é, às vezes a gente ter uma visão ilusão positiva demais é ruim e uma ilusão negativa também demais é ruim. Por quê? Uma ilusão negativa demais coloca a gente num lugar de defesa. Então a gente está esperando o pior. Então muitas vezes essa visão negativa ela também nos paralisa. E a ilusão positiva nos deixa muito expostas para a quebra de expectativas. Então, nenhuma das duas é legal. Tem uma questão muito séria que parece aqui que esse mês é um mês em qual a gente vai ter essas ilusões e essas ilusões vão levar a gente é, para um lugar de isolamento, sabe? De afastamento. Parece também que isso está muito relacionado aos relacionamentos amorosos, que a gente vai entrar nesse isolamento por uma quebra de confiança, que talvez quem a gente confie não dê motivo para a gente confiar, e a gente acaba, devido a essa ilusão, achando que aquela pessoa não vai fazer de novo, ou que aquela pessoa não vai nos machucar, ou que aquela pessoa ela não, ou até o contrário, ou achar que aquela pessoa vai nos machucar, ou ter uma visão extremamente negativa. Isso vai levar a gente para um isolamento por uma ilusão em relação à lealdade, tá? A lealdade. Então, assim, é muito importante olhar para isso. Quando a gente fala da terceira casa, que é a casa das mudanças, é a casa dos movimentos profundos, é a casa que fala sobre mudanças, diz que vai ser um mês que vai chover mudança. Então, é um mês que a gente pode esperar muita, muita, muita mudança, tá bom? E assim, muitas mudanças mesmo, aparentemente muitas mudanças importantes, muitas mudanças profundas, tá? E a gente tem que entender que a gente não pode se cobrar. A gente não pode ficar cobrando que as coisas sejam de um determinado jeito. As mudanças elas vão e você tendo ou não tendo controle. E na verdade é impossível ter controle. Eu converso muito sobre isso, né, no Instagram e no Close Divino com as meninas, muito sobre como é importante você entender que a gente não tem controle sobre nada. A única peça na sua vida que você tem controle é você. Então, assim, as mudanças elas vão acontecer você querendo ou você não querendo. Então, o que você pode escolher é como você vai lidar com essas mudanças. Isso está na sua mão. Fora isso, não tem mais nada na sua mão, tá bom? Quando a gente fala na casa da estrutura, estrutura é família, estrutura é trabalho, tudo isso é estrutura. Vem a carta da cruz. Então, assim, pode ser que estejam acontecendo algumas mudanças profundas dentro da sua família,
tá? Até às vezes alguns rompimentos dentro da sua família, tá? Rompimentos amorosos, ou se não é você que está vivendo um rompimento nesse momento. E isso vai ser um desafio. Uma cruz, ela fala sobre o sucesso, mas ela também fala sobre o peso que é carregar uma cruz. Então, nesse caso, eu vejo mais como um peso, como uma mudança não muito querida, como uma finalização, como algo que está terminando, porque vem a foice também, que é o corte. Então, acontece alguma coisa. Esse mês vai ser um mês em que a gente pode ver que talvez na nossa família ou na nossa vida, nos nossos relacionamentos, vão acontecer alguns cortes. Então, é importante você estar preparado para isso. Não vejo sendo tanto no trabalho, vejo sendo mais sendo na vida, na vida de relacionamentos amorosos mesmo, tá? Quando a gente fala de saúde, vem a carta da saúde, né? Na casa da partilha, da saúde, vem a carta da saúde, o que é muito bom, porque aparentemente fala um bem-estar físico, né? Fala para olhar um pouco. Se eu fosse falar para as mulheres, mais voltado para as mulheres mesmo, assim, essas questões mais de ciclo menstrual, de como é que tá essas questões mais relacionadas à saúde feminina. Quem não fez, né, não aproveitou o Outubro Rosa, é um ótimo momento de também fazer o preventivo, fazer esse tipo de coisa, tá? Porque é um momento que fala sobre você tratar o feminino, porque vem a saúde e vem a mulher. Além disso, tá? Também vem as nuvens, que é a questão do emocional. Então, assim, a nossa mente, ela é tirânica. Então, muitas vezes, a nossa mente é o nosso maior aliado, nosso pior inimigo. Então, a gente tem que cuidar o quanto a gente está proliferando na nossa mente nuvens que fazem a gente não ver as respostas. Isso causa um adoecimento, causa uma ansiedade, causa uma frustração, causa uma angústia, causa muitas dúvidas, muitas dúvidas, zero respostas, você não vê uma luz no fim do túnel, tudo isso na nossa saúde mental, tá? Então, assim, se você estiver passando por isso, buscar ferramentas, tá? Quem não tiver ainda, pode entrar para a minha assinatura, do Close Friends, que a gente fala muito sobre isso, porque todo dia eu dou uma resposta, né? Todo dia tem um oráculo e tem um acompanhamento. Então, isso é muito importante quando a gente está passando por momentos de dúvida, de angústia, de muita nuvem. A gente não está enxergando solução e às vezes outra pessoa de fora, ou orientações de carta, é, orientações de vários tipos, podem dar para a gente pelo menos uma luz e a gente começa a se sentir menos pior, menos sufocado pelos nossos problemas. E aí, na casa dos conflitos, vem a escolha. É muito interessante essa carta vindo dessa casa, porque o que acontece? A gente está vivendo um momento, né, que independente de qualquer coisa, há 2 dias atrás foi feita uma escolha, né, pelo povo, seja ela qual for. E é muito importante a gente não entrar em conflito com essa escolha. Essa escolha já foi feita e a gente lidar com isso da melhor forma que a gente puder. É, é muito difícil é muito interessante quando na casa do conflito vem as escolhas, porque quer dizer que existe muitas questões ao você escolher, né? Quando na carta do conflito vem as escolhas, vem um questionamento muito sério por exemplo, é, a escolha está me gerando um conflito, a escolha está me gerando uma aflição. Então, quais escolhas você anda fazendo ou você vai fazer durante esse mês que vão estar te gerando essas aflições? Quais escolhas você vai estar fazendo que estão gerando essas aflições? E assim, é muito importante você tomar luz, né? Botar uma consciência nisso, porque a partir do momento que você põe a sua consciência nisso, que você tá nesse conflito, você também começa a diluir, sabe? Eu tô fazendo um curso sobre organização,
mas é um curso que fala sobre você transformar as coisas extremamente complexas em coisas simples. E quando você faz isso, fica mais fácil. Fica mais fácil de você saber, de você achar respostas. Então, tenta às vezes não complicar, entende as escolhas e também aceita às vezes que você fez a melhor escolha que você pôde com as informações que você tinha e com o seu nível de consciência. E trazer a luz para isso é a chave para você não levar essas escolhas tão, não é a sério, mas não deixar isso pesar tanto na sua vida, porque são escolhas importantes, né, geralmente. Quando a gente vai para a carta da traição, né, para a casa da traição, para a casa das traições, veio o rato. Então é um mês no qual vai estar rolando muita coisa se remoendo dentro do coração, muita coisa sem você saber como fazer, sem você saber como lidar, e muita coisa se corroendo, tá? É, existe muito uma questão de você não estar confiando mais, entendeu? É como se você não está num momento de extrema dúvida, você é como se você não tivesse uma. É assim, ó, você não está aberta a acreditar. Essa é a situação. Você não está aberta em acreditar em nada novo. Você desconfia de tudo. Nada, tudo, tudo fica, não faz sentido para você. É uma situação muito difícil, porque você fica se remoendo, remoendo. É um mês que vai ter essa questão de você ficar se remoendo, que você gostaria de acreditar, mas você não está acreditando. Então, isso é uma coisa que está perturbando muito, tá? Outra coisa que é importante, que na casa do fim de ciclo vem o urso. O urso é a carta da angústia. Então, é um mês que provavelmente vai ter menos angústia, principalmente relacionados ao trabalho, tá? Vai ter menos angústias, você vai estar mais focado em você mesma, você vai se ver mais como mulher, como adulta, como dona de si. É como se você, nesse mês, estivesse propenso a você encontrar a sua luz, encontrar o que você veio fazer, assim. Não gosto da palavra que dá batida, mas encontrar o seu propósito, tá? Então, é um mês que vai ter muito disso, tá bom? Então, é o momento de você largar essas angústias, largar tudo isso. Solta e deixa isso para lá, tá bom? Combinado? Na carta da felicidade vem a sorte. Então, assim, e essa é a casa das pequenas felicidades. Então, assim, vai ser um mês que, para o trabalho, que nem eu falei, vai estar nessa questão de final de angústia, de início de empoderamento. E também, assim, vai ter pequenas felicidades, vão ser muito, e tá muito abençoada essas pequenas felicidades. Só é importante tomar cuidado, porque às vezes você não vale a pena você trocar uma pequena felicidade por uma vida alegre, sabe? Então, assim, escolhe as suas brigas, escolhe quem você vai deixar te fazer feliz, escolhe esse tipo de coisa, porque vai fazer muito mais sentido para você, tá? Vai ser um mês que realmente vão acontecer algumas felicidades, mas tomar cuidado para não tomar uma rasteira da vida, tá bom? Na carta das transformações, né? Na carta do fim, na casa do fim, vem a criança. Isso não é muito bom, não, né? Assim, tá acontecendo um certo isolamento, né? Um isolamento que é como se a gente, né, que nossa criança interior, ela representa as nossas alegrias, as nossas felicidades. E às vezes a gente sufoca a nossa criança, às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes por inúmeros motivos. E a gente coloca ela numa torre. E a nossa criança esse mês tem uma chance de entrar numa torre. E assim, o corte na criança fala assim de um certo corte de felicidades. Então, assim, toma cuidado com quem você está se unindo, toma cuidado com quem você está se conectando, toma cuidado com quem você está fazendo alianças, tá?
principalmente em relacionamentos, entendeu? Toma cuidado com isso, porque existe uma chance dessa pessoa te cortar um pouco as asinhas, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala na próxima casa, que é a casa da força, que é a casa do chicote, né? Que é a casa da repetição, é a casa assim de problemas kármicos, de repetição, vem essa questão do isolamento. Essa carta é uma carta que vem vindo muitas vezes, muitos momentos que eu jogo para muitas pessoas, porque é uma carta que, assim, para mim representou muito alguns momentos do Covid. Muitas pessoas ficaram nesse isolamento. Teve pessoas que, mesmo voltando à vida normal, existe uma parte delas que não saiu desse isolamento. Então, assim, é como se tivesse uma ilusão e que ficasse se cobrando também essa. Eu vou ficar fechada porque eu não quero me expor, porque eu acho que desse jeito eu não vou sofrer, eu acho que desse jeito eu não vou ter problema, eu acho que. E assim, gente, ficar se isolando e ficar não mostrando para as pessoas uma parte sua não é nada inteligente, porque você não, não entende quem você é e as pessoas também não vão gostar de você por quem você é, entendeu? Então é muito importante vocês entenderem isso. Vai ser um mês que cuidado para não criar uma ilusão de que o isolamento vai te salvar, porque não, ele não vai te salvar. Às vezes é necessário ficar só, mas o isolamento não salva a sua vida, não salva. Não, pelo menos nesse aspecto que eu tô vendo aqui, não é um isolamento saudável, tá bom? Não é um isolamento bom, né? Quando a gente fala, né, da casa da casa das alegrias, dos relacionamentos, desse tipo de coisa, que é os relacionamentos frágeis no início, esse tipo de coisa, aparece que vai acontecer muito. Então, assim, quem tá sozinho, uma boa chance de conhecer bastante gente. Mas assim, não vejo sendo nada sério, tá? Não vejo, não é um mês que a energia tá voltada para ter um relacionamento duradouro, que não vai ser, depende, né, gente? Mas assim, aqui é uma leitura da maioria de como tá a energia. Não é um mês que a energia está para a construção de um relacionamento duradouro, tá bom? É, provavelmente muitas mensagens, muita troca de mensagem, muita troca de muito flerte, esse tipo de coisa, mas assim, não vejo nada muito sério, tá? Como eu falei, essa leitura, a leitura do mês, não é a sua leitura, então não quer dizer que é uma coisa, não quer dizer a outra, tá? Quando a gente fala da carta da sinceridade, vão acontecer algumas mudanças profundas em relação à sinceridade. Acho que tá no momento, vai ser um momento bom para você começar a ser sincera com você. Tem horas na nossa vida, desculpa, a gente precisa ser sincera com a gente mesmo. Alguns anos atrás, tomei a decisão de que eu ia tentar ao máximo que desse parar de mentir para mim mesmo. E é um desafio, porque às vezes você ser sincera com você, você se encontrar os seus montos, encarar eles e dizer: oi, tudo bem? Vamos conversar? Então, assim, seja sincera. Às vezes você não tá criando uma relação, às vezes aquela pessoa que você tá, você não gosta, às vezes o que você tá fazendo não tem sentido para você, mas ninguém pode dizer isso. Você tem que dizer isso você mesma. Você tem que olhar para você e saber as respostas. Você tem que esquecer todo mundo que tá à sua volta, esquecer todas as expectativas de todo mundo e focar em você mesma. Esse é o segredo. É um segredo bem difícil, que eu sei, mas esse é o segredo, tá? Porque senão você nunca tem uma resposta. Você nunca vai ter uma resposta. Então, assim, é o único jeito de ter uma resposta. Ele. Então, ou eu vou ter que sair do emprego, ou eu vou ter que dizer para essa pessoa que eu não quero mais saber dela, ou eu vou ter que me impor. E tudo isso dá trabalho. E existe uma necessidade. É necessário, de ser sincero, é necessário a gente ter essa mudança, principalmente para a gente ouvir o nosso coração. Porque muitas vezes é isso que faz a gente não enxergar quem a gente é. A gente fica tão preocupado com tudo que está na nossa volta e a gente não está sendo sincero com a gente mesmo e a gente não consegue ouvir as nossas respostas. Então é muito importante esse movimento, tá? Além disso,
Na carta da desconfiança o vem o vem o veio o conto de fadas. Na carta da desconfiança veio o conto de fadas. Então, assim, o que que acontece? Já existe uma parte sua que não quer mais acreditar naquele sonho que você sonhou, sabe? Existe já um movimento de encerramento disso. Então, aproveita esse movimento e, de certa forma, enraiza introjeta essa questão, resolve isso dentro de você, dá um fim nisso, porque isso vai trazer um alívio muito grande. Aproveita que o mês está com essa energia, porque vai trazer um alívio muito grande. E aí a gente vai para cá, para a casa das angústias. E na casa das angústias vem o sol e vem a escolha também. Então, assim, gente, as angústias desse mês vão ser escolhas. Então, se você não quiser, você não precisa sentir angústia. Só que você tá com essa chave na sua mão. Agora, você tem que estar disposta a não entrar na briga. Aquela história, são duas pessoas que brigam. Quando uma pessoa briga, ninguém briga. Então, tá na hora de você iluminar isso, tá na hora de você ser sincero, acabar com essas angústias, sair desse controle, tomar a decisão de ter a chave na tua mão e mudar você, a sua vida, parar de esperar o mundo lá fora, que ele te resolva, que ele resolva os seus problemas, que o mundo traga a solução, busca a sua solução, te torna protagonista da tua vida, tá? Quando a gente vai para a casa da iluminação e a casa da sorte. Vem a âncora. A âncora, ela fala de uma firmeza flexível. Por que que eu sempre falo sobre uma firmeza flexível? Porque esse é o jeito que eu leio a âncora. Ela fala sobre o fato de a gente precisar entender que a gente às vezes está num lugar, mas a gente precisa se mover. Então, às vezes, a nossa sorte, nesse caso, pode estar à nossa volta. E a nossa desconfiança, às vezes, vem de uma inflexibilidade. Às vezes a gente é desconfiada porque a gente não consegue ser flexível. A gente acha que a pessoa tem que ser exatamente do jeito que a gente acha que ela tem que ser. A gente acha que a pessoa ela precisa ficar daquele jeito, ser daquela forma, do jeito que ela tinha que ser. Então a gente tem uma questão muito séria com isso e a gente acaba criando na nossa cabeça que nada daquilo, se não for daquilo, a gente não é do jeito que a gente quer, a gente não tem como confiar naquilo. Então, bora dar uma flexibilizada nesses conceitos, tá bom? Quando a gente fala da casa das novidades, vem a carta das estrelas, né? Que fala sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa estrela, sobre a nossa sorte. Então, é um momento que vai aparecer muitas novidades. Então, é um momento que você tem para se conectar, que eu já te falei, já falei para vocês, soltar esse controle, entendeu? Se conectar com o espiritual também é soltar o controle, é deixar tudo na mão de Deus, sabe? Assim, Deus, seja lá quem vocês acreditam que esteja lá em cima, mas deixar, sabe? Deixar lá. Na carta da lealdade, na casa da lealdade, né? Da fidelidade, da lealdade, vem o homem. Então, é, é um momento de vocês darem a oportunidade de confiar, mas não sejam bobas, sabe? Confia desconfiando. Esse seria o conselho que eu daria. Confia desconfiando, sabe? Na carta do isolamento, na carta da proteção, né? Na casa vem a união. Então, assim, cuidado com, como eu falei, é o momento de você ter uma união com o seu lado espiritual, tá no momento de você se conectar. Esse lado espiritual, seja ele qual for, vai trazer inúmeras curas para vocês, inúmeras coisas que vocês vão poder resolver dentro de vocês, inúmeras coisas que vão fazer sentido, tá? Então, assim, olha para isso, sabe? Tenta resolver. Na casa do plantio vem o homem dos nossos sonhos. Então, assim, cuidado quando é, uma relação
Todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Para de achar que você vai achar o cara perfeito. Perfeito nem a gente é, então não tem como a gente ter, né? Assim, a gente é do nosso jeito, né? Não é assim desse jeito, mas assim, tudo bem que seja. Pensa que o seu príncipe encantado, ele pode não vir num cavalo branco, tá? Para de se cobrar que você só vai se entregar para esse cara com todas essas 50.000 características. Não é que você não possa, e não é que você não vai encontrar, porque você não está vivendo, porque você não está dando chance dessa pessoa às vezes mostrar essa característica. Porque você não está mostrando as suas, porque tem uma parte sua que você sempre mantém escondida, tem uma parte sua que sempre está lá e você não e que não faz sentido, tá? Então, vale a pena vocês entenderem que uma relação é feita de plantio. A gente só consegue se relacionar quando a gente colhe, que a gente planta. Ponto, acabou, não tem mais o que dizer do que isso. E relacionamento também é assim. Se você for e você tratar a pessoa que você está se relacionando bem, essa pessoa vai te tratar bem. Se você tratar essa pessoa mal, você vai te tratar mal. Existem outros fundamentos disso, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, nesse momento, tá? Senão o vídeo. Bom, apesar de que o YouTube pode ficar longo, né? Mas assim, mas em outro momento eu venho falar sobre isso. As nossas relações representam como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, a primeira pessoa que você tem que dar o que você quer receber é para você. Então, se você não tá se dando, começa a se dar. E aí, depois que você estiver se dando, aí o mundo na sua volta vai mudar. Você vai perceber que vai fazer uma baita de uma diferença, tá? É, na... Então, gente, na casa da, da perseverança do equilíbrio, vem a carta do plantio, o jardim. Então, assim, é um momento que a gente vai estar aí colhendo o que a gente plantou. Então, assim, e isso pode ser ou pode não ser um desafio, né? Mas vai ser um processo. A gente colher o que a gente plantou vai exigir da gente, é uma montanha. Então, assim, exige um equilíbrio, exige uma perseverança, exige a gente entender que a gente fez alguma coisa para estar passando pelo que a gente está passando. Então, esse é um mês de você olhar assim, você está numa situação e separar para pensar assim, cara, o que que eu fiz? Qual foi o meu papel nessa situação para eu tá passando por isso agora? O que que eu ajudei? Como eu me coloquei de certa forma nessa posição? Como eu me coloquei? O que que eu fiz? O que que foi minha responsabilidade? Não culpa, responsabilidade, tá bom? Na carta da escolha, né? Na casa das escolhas. Na casa das escolhas, a gente vê do direcionamento o coração. É um momento realmente para se reconectar com o coração. É um momento para a gente ver se a gente está ouvindo o nosso coração, para ver se a gente está seguindo o nosso coração, para silenciar todas aquelas nuvens que eu comentei no início. Sabe, gente, sai tanto do mental, sente. Às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de estar no mental e a gente para de sentir. Então, sente. Sente o que você tem para sentir. Entrega os seus sentimentos, tá bom? Não acha que não entregar o seu sentimento ou você não sentir vai fazer as coisas se resolverem ou você vai poder evitar aquele sentimento para sempre. É hora da gente encarar a realidade, entendeu? Quando a gente vai para a carta dos desgostos, das dores, da inveja, é um fim de ciclo. Então, se você está passando por um momento desafiador, se você está corroendo, esse mês é o mês para você parar com isso, que vai dar para parar, tá? É um momento de parar e resolver esse negócio, entendeu? É um momento muito propício para você dar um fim ao ciclo de ficar se remoendo, de ficar é, é, querendo o que não tem, sem ser grato pela sua vida, sem ser grato pelo que você tem. Eu sei que é um processo difícil, né, trabalhar com a gratidão, mas que é um processo também, tá? Então, assim, no momento de finalizar, quando a gente vai para a carta dos sentimentos da emoção, a gente vê a chave, ou seja, tá na sua mão as suas emoções.
Então, o que você vai fazer com isso? O que você vai querer fazer com isso? O que você acha que você deve fazer com isso? Tudo isso está na sua mão. Não está na mão de mais ninguém, tá? Tudo isso está na sua mão. Ou seja, se você quer resolver os seus problemas, você vai lá e abre. Se você não quer, você vai trancar. E assim, não vai ser muito fácil depois. Mas é uma escolha que você vai fazer, é uma escolha que você tem nesse momento, tá bom? Não é uma coisa que você precisa resolver agora, para ontem, tá bom? Essas questões de coração. Em relação às uniões, tá? Orientaria novamente a tomar cuidado, cuidado, né? Porque na casa da união veio a desconfiança. Então, assim, toma cuidado com quem você está se unindo, toma cuidado, principalmente no seu trabalho, tá? Principalmente no trabalho, tá? Cuidado com quem você está se unindo, tá bom? Em relação aos estudos, em relação aos projetos, em relação às reflexões, tá? É um momento que você, é o que eu falei, se conecta, esteja muito com você mesma, tá bom? É um momento fundamental você olhar para isso, você entender o que você está buscando, tá? O que você está querendo. É tipo o momento que você escrever, sabe? Assim, olha, eu quero. Pega um diário, começa um diário, escreve o que você está pensando, sabe? Se conecta, pede uma orientação para quem você acredita que esteja na sua volta, tá bom? Nas cartas, que são as mensagens e os avisos, aparentemente tudo que vai chegar para você de mensagem e aviso esse mês vai ser bem tranquilo, vai ser bem de boas, vão ser boas as notícias, né? Assim, não vai ter. Não me parece assim, é o que eu falei. Fica esperta, porque aparece a cobra, né? Que é a traição também. Mas, assim, você vai receber bastante coisa boa. Vai ter algumas coisas que não vão ser legais, mas no meio de tudo não vai ter tanta importância, tá? Na casa do homem, né? Do domínio e do poder. Vem a carta do homem e das relações frágeis. Como eu já falei com vocês, é um mês com uma tendência de relacionamentos frágeis, relacionamentos curtos, tá? Então, assim, não me espantaria se fosse muito difícil começar um relacionamento longo esse mês, tá bom? Não é uma coisa que vai ser muito. Vai ser bem desafiador, porque vai estar acontecendo bastante coisa, tá? Na casa da mulher, que é a intuição, que é a confiança. Então, estamos precisando trabalhar isso, né, gente? A gente não é leal a gente mesma. Enquanto você não for leal a você, você não vai achar ninguém que seja leal a você. Então, se fosse assim, ó, fica a dica do mês, comece a ser leal a você. Para você ser leal, você tem que honrar o que você quer, você tem que saber o que você quer, você tem que ir atrás do que você quer. Então, seja leal a você mesma, tá? Para conseguir ter isso fora, como eu expliquei, a gente só consegue ter o que a gente só consegue receber o que a gente tem. A carta dos lírios, né? Eu vejo que assim a cobrança que você vai estar em cima de você, talvez esse mês dê uma amenizada, dê uma harmonizada, não vai ser uma coisa tão forte. Não vejo como sendo um mês de muito sucesso e plenitude, tá? Não vai ser um mês de que você vai ficar plena, não adianta, tá? Essas ilusões, né? É como se tivesse muita mudança emocional. Você vai estar numa montanha russa emocional e mental. Então, assim, quem puder praticar meditação, quem puder buscar um reiki, buscar alguma coisa que faça sentido, uma atividade física, é um mês que você vai te dar, é uma ferramenta que vai te ajudar muito esse mês. A abertura de caminhos e soluções, assim, as soluções que vão aparecer vão ser soluções mais para felicidades, que eu vou te falar, para felicidades instantâneas. Não vejo soluções para problemas grandes aparecendo nesse momento. Não vejo abundância. Muita novidade, vai ter muita novidade. E assim, é um mês que tá bom para ganhar dinheiro, viu? Então, quem quiser,
quiser e tá querendo dinheiro, você é um mês muito bom para isso, tá? Também é um mês bom para você estudar, é um mês bom para você finalizar curso, um mês bom que vai ter uma estabilidade para você conseguir finalizar alguns estudos, né? Novembro, né? É bem comum, né? Tá acabando os estudos e tudo mais. E a cruz, né? Na cruz vem a traição, né? Então, assim, gente, é um mês para a gente tomar muito cuidado com quem a gente está confiando, tá? Desconfia desconfiando, tá bom? E, como eu falei, lida já com as traições que você já teve, resolve também isso, porque isso ajuda muito a diminuir a chance de você ter novas traições, desculpa, no futuro. Bom, finalizo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Enviem para quem vocês acham que pode gostar. Deixem o seu comentário aqui